faz bem demais. Bom, vocês já viram que não vamos falar do trigo e do joio, né? Eu separei umas imagens, irmão, consegue ver daí ou quer que chegue mais perto? Eu separei umas imagens aqui para nós ver mais de perto a diferença dos dois. O trigo, né? Você vê que o trigo é bem mais bonito, até na cor, não é? E esse é o joio. Eu, irmão, mas é LTS, né? É. LTS vai ser pouco, até 3% do lado. Olha o trigo. Algumas espigas de trigo chegam até a curvar, ó. É. Olha o joio. O joio normalmente ele fica duro, fica em pé. E quem está curvando aqui é o galho todo, não o fruto. Né? Aí aqui, esse aqui fica bem mais claro, né? O trigo já para colher, ele já se curva. E o joio está lá em pé. Olha a diferença de você separar o trigo do joio. Entendeu? É aqui, ó. É nesse momento que a parábola vai falar para nós que quando frutifica é que percebe a diferença, né? Até que esse joio aqui não está muito diferente do trigo, né? Mas nas fotos anteriores ali a gente consegue definir melhor, né? Na hora da colheita ali, né? Ele parece uma praga, né? Eu separei umas imagens aqui pra gente ver, porque normalmente eu não separo imagem, né? Do trigo e do joio. Mateus 13. Depois a explicação tá do Mateus 13, 34 ao 43. Essa parábola, ela vem, se eu não estou errado, ela vem depois daquela que nós conversamos. Ela vem depois da parábola do semeador. Aí Jesus traz essa parábola para nós já em seguida. Amém? Vamos ler? Ó, propôs-lhes outra parábola, dizendo... Vamos lá. Deixa eu ler o versículo inteiro, aí depois um de cada vez ler. Aí as palavras que a gente identificar dificuldade. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Ponto e vírgula, né? Você vai ver aí que o versículo, o pensamento começa no versículo 24 e termina no versículo 25. A afirmação. Né? Verso 24 até o 25. Aí no 25 nós vamos ter ponto final. Aqui no 24 nós temos um ponto e vírgula. Mas nós vamos ler o versículo todo. Vamos lá. Pode ser um dos dois, tanto faz. Isso, verso 24. Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Amém. Isso. Propôs-lhes. Vamos lá. Ó. Propôs-lhes. Vamos lá? Propôs-lhes. Lhes. Vamos lá de novo. Propôs-lhes.
Lhes. Beleza. Outra palavra dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Amém. Mas tem mais um 25. Não, agora eu leio 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Vamos lá? Um após o outro agora. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Isso. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e Semeou joio joio no meio do trigo e retirou-se. e retirou-se. Lê de novo. E retirou-se. E retirou-se. Isso. Se o senhor quiser ir fazendo umas marquinhas para não se perder. Verso 26. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Pode ler. E quando a árvore Erva E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 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 Ok. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio. Tá ok. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Amém? E os Servos servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então joio. Ótimo. Pode ir, senhor. Pode ir. E os servos do pai de família, indo ter com ele, dizendo-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque temos então joio. Amém. E lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Pode ler. E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
queres, pois que vamos arrancá-lo. Amém. 28, José. Ele disse, E ele lhes disse: inimigo que é quem fez isso. E os servos lhe disseram: que Queres? pois, que vamos arrancá-lo? Isso. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ele, porém, Lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não Arranqueis também o trigo com ele. Vamos lá, seu José. Arranqueis. Vamos lá. Arranqueis. Vamos lá. Arranqueis. Agora lê de uma vez. Arranqueis também o trigo com ele. Amém. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos Ceifeiros. Ó, vem cá. Ceifeiros. Vamos ler devagar aqui? Ceifeiros. Pode ler também, seu José, porque essa daqui ela exige que você faça essas ênfases, senão ela não sai corretamente. Ceifeiros. Ceifeiros. Agora vamos lá. Ceifeiros. Exige que você faça essa divisão na mente, porque senão a palavra não sai. Ceifeiros. Não sai. Ela exige que você fale ela na divisão, porque ela não... tem pessoas que atropelam ela, mesmo pessoas que têm leitura, que não é questão de estudo, não, é questão mesmo de um entendimento que não adianta querer passar rápido nela, não, que ela não aceita. Ceifeiros, não adianta querer passar rápido. Ela não permite que você passe rápido. Direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar.
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Vamos lá, seu José. Deixai Deixai crescer ambos juntos juntos até a festa e por ocasião das festas da ceifa, direi ao ceifeiros. Direi aos ceifeiros. Vamos lá. Retorna aqui no direi aos ceifeiros. Isso, pode ir. Colher primeiro o joio e trazer o Atai-o em molhos para para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. celeiro. Repete, celeiro. É uma questão realmente que você vai treinando e automaticamente daqui a pouco as palavras vão sair normalmente. Mas na hora de treinar tem que fazer esse exercício mais lento, porque as letras são semelhantes a placas. As placas que você vê mais, muitas vezes você vê ela assim até pela metade você entende. As letras também. A partir do momento que você conhece elas podem estar até bagunçadas. Você mantendo a primeira e a última, o seu cérebro consegue rearranjar tudo aqui dentro. Mas você tem que ter conhecimento da palavra primeiro. Seu cérebro tem essa capacidade. Eu posso bagunçar internamente aqui algumas letras, mas se eu manter a primeira e a última e bagunçar algumas aqui dentro, seu cérebro reorganiza. Seu cérebro tem essa capacidade, mas primeiro você tem que conhecer. Então as letras são assim também. São práticas, você vai lendo, vai conhecendo, e o seu cérebro vai identificando. A gente nessa cidade você entra mesmo. Você vai ver. Se você não entender, você vai pra cadeia. É isso que eu estou falando na cabeça. Por exemplo, mas eu mesmo que a saga você entende aqui, você não está entendendo essas coisas. É porque as coisas de Deus. Não, é de Deus, né? Você está entendendo. Não, mas quando é para exercício de ministério, quando a gente fala assim, quando é para Deus, quando é de Deus é mais difícil, é para isso, porque quando é para exercício de ministério, independente se é só uma célula, independente se é para você, na hora que você estiver conversando com um amigo lá no trabalho, que ele começar a contar o problema dele, automaticamente você vai lembrar uma passagem bíblica. Aí você não precisa estar com a Bíblia na mão lá no trabalho. Mas muitas vezes nós estamos com o celular e tem aplicativo bíblico. E aí é interessante também, os irmãos pegam os filhos. Eu ia fazer isso com os irmãos, mas eu não vou fazer porque esse vai ser um exercício de intimidade com os filhos. Pega os filhos para aprender a usar o Google, a busca do Google. Pôr o aplicativo aí do Google no celular e começar a aprender a buscar no Google. Porque tem muitas vezes que eu quero uma passagem bíblica e eu lembro só uma parte do versículo. E aí eu aperto no Google, falo, está escrito na Bíblia e falo uma parte que eu lembro. Aí ele me traz todos os versículos que estão relacionados. Entendeu? Então você não precisa ser naquele nível. Eu ainda não cheguei nesse nível de ficar falando capítulo e versículo. Mas o que você precisa é ter o entendimento. Você tendo o entendimento ali, quando a pessoa começa a falar da situação dela, você fala, poxa, estou lembrando de uma passagem bíblica. É que nem a aula passada do semeador. A pessoa vai na igreja e não volta nunca mais. Você já falou, você parou na primeira semente ali, no primeiro solo. Você
Você foi um pouquinho, parou. Por que você parou? Provavelmente, não precisa nem ser profeta. Provavelmente você parou porque você não queria parar de beber, não queria parar de fumar, você não queria parar de ir em bar, ficar com farra. São as pedras. Você encaixa a palavra. Mas se você não conhece a palavra, como é que você encaixa? Porque nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel, e esses dois profetas, nos dois livros deles estão lá, que Deus mandou comer a palavra. Principalmente Ezequiel é bem mais claro, é bem mais transparente. Logo no começo do livro de Ezequiel, é apresentado um rolo para ele, e é escrito, nesse rolo está escrito por dentro e por fora. E Deus fala para ele assim, come Ezequiel, come do rolo. Aí você continua lendo o livro. Aí Deus levanta, aí Deus começa a profetizar através da boca dele. E Ezequiel é um pouco mais diferente dos outros profetas, que ele não só profetiza com a boca, mas também ele profetiza rapando o cabelo, ele profetiza montando coisas, ele profetiza deitado. Então, a forma de Ezequiel profetizar é muito diferente dos outros. Os outros, assim diz o Senhor. Isso é constante na Bíblia. Ezequiel não é só assim diz o Senhor. Ele faz figura, ele monta figuras, ele chega ao ponto de raspar seu próprio cabelo, ele chega ao ponto de Deus falar assim, eu vou tirar tua mulher, e você não vai nem chorar, não vai poder chorar, e diante disso vai sair uma palavra profética de sua boca, você vai passar para Israel. Então Ezequiel é um profeta diferente, e ele começa o livro dele assim, come do rolo. E aí ele fala que ele comeu. Então não tem como, tem muitas pessoas que quer o ministério profético, mas o ministério profético é exigência que você conheça o texto bíblico. Porque Jeremias vai falar para um falso profeta que o profeta ele profetiza baseado no que os outros profetas já profetizaram. O que é isso? Você profetiza, mas ecoa um versículo bíblico dentro do seu coração. Aquele versículo bíblico é a chave para você profetizar, para você revelar. Ó, vem dias assim, assim, assim. Mas por quê? Está ecoando um versículo bíblico no seu coração. Então o profeta profetiza o que os outros profetizou. Ele profetiza com essa inspiração dos outros profetas. Vai ler Jeremias para você ver. Então não é assim. Não é assim. Sem conhecimento bíblico, esquece. Sem conhecimento bíblico, esquece. E outro, sem conhecimento bíblico, falar a palavra por falar é palavra de morte. Ela não tem poder de convencimento. Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais de interesse, principalmente quem já está em altar, quem já está em presbitério, quem já está em liderança de célula. Deveria ser um pouco mais profundo, conhecimento bíblico. Deveria ser exigência, porque palavra mal manuseada é que nem uma espada. Se você carrega uma espada, quando você dá de frente com outra pessoa, que ela é do exército oposto, ele não vai esperar te perguntar se você sabe manusear a espada ou não. Ele já vai sacar a espada dele e vir para cima de você. Se você não manuseia bem, antes você não tivesse ela na mão. Porque você não passaria por um soldado. Porque soldado nenhum, inimigo, bater de frente com você com a espada na mão, ele não vai te perguntar nada, cara. Ele já saca a espada dele e já sai de frente com você. Se você não saber manusear a sua, porque ali naquele momento, ou eu ou você, um dos dois sai morto aqui. Os dois vivos não saem. Então o que é isso? Satanás manuseia muito bem a palavra. E ele usa a palavra contra o crente. Por que tem crente que peca, sai da igreja e não volta nunca mais? Sendo que a Bíblia inteira está cheia de perdão. Deus honra Davi até hoje. Olha os pecados de Davi. Moisés tinha um assassinato nas costas.
Esse que é o problema. Principalmente na questão do ensino do perdão e no ensino da salvação. São dois ensinos fundamentais. 3, né? O perdão, a salvação, junto ali com a redenção, não é? Salvação e redenção ali anda junto, né? Porque se você não entender perdão, a primeira vez que você errar, você sai. Tem que entender que Deus nos chamou, nós fomos chamados para santificação. A santificação é um processo que você vai se distanciando de tudo aquilo que não é santo, né? Você vai se santificando, você vai se separando, não se separando de pessoas, se separando de pecados, né? De atitudes pecaminosas. Não se isolando de pessoas. A caminhada da santificação é você se separando das atitudes pecaminosas, não se separando de pessoas, que nem os monges fizeram. Os monges foram para os monastérios, não vamos ter contato com ninguém, para nós ficarmos mais puros, mais santos, só que luz junto com luz, o resto fica tudo no escuro. Se nós pegar a luz da cidade inteira, provavelmente nós conseguimos colocar todas elas dentro de uma quadra. Elas iluminam uma quadra inteira e o resto da cidade na escuridão. Então a luz, Jesus chama nós para ser luz e sal. E quando chama nós para ser luz, nós temos que estar muito bem calçado no entendimento do perdão e da salvação, desses dois entendimentos. Por quê? Porque você vai ser ousado para iluminar lugares que estão escuros. E você pode levar uma pedrada, a sua luz. Você ficar machucado por um tempo, não brilhar direito, até mesmo perder a luz. Entende? Então, você pode ver que não precisa de muita luz para iluminar a cidade. Nós temos um poste aqui, um poste lá na frente, outro lá na frente. Se não tiver árvore, não tiver nada impedindo, você vê que o clarão vai, que é uma beleza. Então as pessoas precisam entender essa questão de perdão. Porque você precisa aprender a se perdoar. Essa é a prática mais difícil, se perdoar. Se arrepender também. Mas essa questão de arrependimento, se você é uma pessoa que está separando as suas atitudes, é automático o Espírito Santo habitar em você. Se o Espírito Santo habita em você, automaticamente quando você errar, você vai ficar triste, você vai chorar, você não vai aguentar, você vai confessar, você não vai querer pôr mais a mão naquilo. Mas se o Espírito não habita em você, é aquela pessoa, peca. E aí, nada, então aceita Jesus de novo, batiza de novo, começa tudo de novo. Porque o Espírito Santo não habita em você. Se o Espírito Santo não habita, você também não está em Cristo. Não, eu falo assim, aceita Jesus de novo, batiza de novo, por quê? Eu estou falando para ele começar tudo de novo, porque ele não entendeu nada, desde o começo. Porque se ele já está mó tempão na igreja, peca e não se entristece, não acontece nada, não confessa, não acontece nada no coração dessa pessoa, meu filho, você não entendeu nada até agora, volta do começo de novo. Volta para o começo. Você vai precisar, teoricamente, você precisa aceitar Jesus de novo, batizar de novo, começa tudo do começo. Porque é impossível o Espírito habitar em você se você está pecando e não chora, não tem tristeza. Você está vivendo a tua vida ali e dentro da igreja, mas como se você estivesse no mundo, como se nunca tivesse chegado em você a palavra. É pior, porque você confessa a Deus e pratica as obras do maligno. Você é pedra de tropeço na igreja. Na hora que está na igreja é uma coisa, na hora que sai lá fora é outra. Dentro da igreja, no máximo, você fica o quê? 2 horas?
Nós temos um culto agora só. É fácil. 2 horinhas. Parar de santo. Depois que sair no mundo aí. É. Eu estava pensando uma coisa, eu estava olhando assim também, aqui, ó. O que cabe no mundo, né? Aí eu fiquei pensando que é nós que está caminhando no bairro. Se nós fazemos errado, caminhar a semente boa, porque ali, por exemplo, o filho do homem vai caminhar boa, né? No campo. É através de nós que Cristo semeia. É. Nós vamos conversar a parábola. Mas é através de nós que Cristo semeia. Eu ia perguntar uma coisa, depois eu mesmo renovar, Mas é isso, é a experiência que eu peço a Deus. Só de começar a ler e começar a inclinar o coração, o Espírito começa a dar revelação. Aí depois eu vi. Ele começa a chamar a atenção para palavras. Entende? É isso que vai começar a acontecer. Esses encontros, eles é um despertar no coração. É do 36. Que nem assim, você entra num exército para ser soldado, você não entra e já é soldado. Você vai ser acompanhado por um soldado. Mas depois de um tempo, você passa a ser soldado junto com ele. É parceiro de guerra agora. Ué. Entendeu? Aí eu fui ver, mas como é que é isso aqui? Depois eu fui ver mais embaixo. Nós vamos fazer um resumo das comparações e vai ficar mais claro ainda. Vamos lá? 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Amém. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem palavras. Não tem problema não, vamos lá. Não tem problema não. Ela vai sair, daqui a pouco ela vai sair. Parábolas. Por parábolas. Vamos lá. Parábolas. Parábolas. Vamos lá? Parábolas. Vamos ficar sossegado que daqui a pouco ela está tranquila. Mas lá em casa eu tentei riscar essa palavra, mas na casa eu falei ela. Mas quanto mais você bate em cima, mais aí o cérebro parece que dá um nó. Aí começa até coisa... Vamos lá, 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Pode ler. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Para que isso cumprisse o que falava disso. Vai, deixa eu acompanhar o senhor nesse, ó. Vamos lá. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei
coisas ocultas. Coisas ocultas. Desde a no final do 35 já. Ocultas desde a 35. Desde a fundação do mundo. Amém. 36 agora. Vai fazendo uma marquinha. Vai fazendo uma marquinha. Fazendo uma marquinha para ir mantendo o ritmo, a sequência aí. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e o campo. Do joio do campo. Vamos lá. A parábola do joio do campo. Amém. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Amém. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Note que é ponto e vírgula. Note que é ponto e vírgula atrás de ponto e vírgula. Por quê? Porque ele lembra da palavra, da parábola, e agora ele diz o que significa. Ó, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Note que ele tá dando, ele tá falando o que estava na mente dele quando ele contou a parábola. Ele usa uma figura natural, mas está ecoando dentro dele um símbolo, uma explicação espiritual. Entende? Então agora ele fala: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então pode ler assim mesmo, tá? Precisa dar essa parada e fechar o pensamento. Cada parada dessa fecha um pensamento, né? O campo é o mundo, entende? É nessa sequência assim, ó. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos, entende? Por isso que ele colocou entre ponto e vírgula aí. Por quê? Porque está fechando ali a comparação. Ele está trazendo à memória a palavra que ele usou na parábola e agora o que significa espiritualmente. Porque a parábola, ela
usa uma figura natural, porém por trás existia uma mensagem espiritual. Existe, né? E o próprio Jesus já está explicando para não ter problema. É mais uma parábola. Se eu não estou errado, são só essas duas parábolas, a do semeador e essa, que ele já deixa bem claro os significados. Não tem o que correr, não. É pesado, ó. Filho do maligno. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Vamos lá, 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Amém. O campo é o mundo. O campo é o mundo. É isso mesmo, né? Isso, o campo é o mundo. E a boa semente como os filhos do reino. E o joio como os filhos do maligno. Amém. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Olha lá, ponto e vírgula, tá vendo? O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Olha lá, ponto e vírgula de novo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Tá vendo? A palavra exige que eu fale, ela não permite. E os ceifeiros são os anjos. Porque principalmente quando você estiver falando com alguém, quando você estiver falando no microfone, você precisa falar a palavra dessa forma, por quê? Para que ela fique identificável, as pessoas possam identificar no seu ouvido. Entende? Vai entender mais. Vamos lá? 39. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Aí. O inimigo que semeou é o diabo. E a Ceifa. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros. Isso. São os anjos. Vamos de novo. E os ceifeiros são os anjos. Amém. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Note que é uma frase que vai quase direto, né? Aí é na capacidade de cada um de administrar a respiração. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. É uma afirmação. Não? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Vamos lá, ler de novo. Consumação deste mundo. Amém. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Pode ler. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino
tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém. Mandarás o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que tem um ponto de vírgula aí, né? Um ponto e vírgula aí. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Pode ler. E lançá-los E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E lançá-los na fornalha. Vamos lá, seu José. E lançá-los-ão. Pode ler dessa forma, ó. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos de novo. E, repete comigo, e lançá-los-ão no 42, vamos lá. No 42. É mesmo. Vamos. E lançá-los-ão. Tem essa ênfase mesmo. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já imagino que essa palavra aqui ela vai dar uma travadinha, né? Resplandecerão. Vamos lá? Resplandecerão. Vamos lá. Resplandecerão. Amém? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Providenciar esse óculos aí que o senhor vai ler melhor. Eu acho que o senhor não está melhor por conta da visão e dá uma... Eu acho que alguns detalhinhos o senhor não lê melhor aí, o senhor apanha um pouquinho por conta do óculos. Tem que resolver esse óculos aí.
É porque o que acontece? Começa começa a ter esse foco, não é? O olho começa a ter que ficar ali focando, prestando atenção, aí começa, algumas horas, começa a atrapalhar, né? Bom, vamos lá. Verso 24 ao 25, não é? É uma afirmação, tem um ponto e vírgula aí, é importante isso aí também. Então o pensamento começa no 24 e ele finaliza só no ponto aqui do 25. Então, no verso 24, Jesus vai falar, né? Aí o texto vai dizer: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante, não é? É semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então ele vai ter aí, não é? O homem. Vamos lá, o homem. Não é? Que semeia. O que ele semeia? Ele semeia boa semente. Mas aonde ele semeia boa semente? No campo. Mas note que o campo é dele. No seu campo. Note que o campo é dele. Não é? É no seu campo. Mas, dormindo os homens, eu acredito que aqui esse dormindo os homens, ele está falando dos seus servos, não é? Então, os servos dormiu, veio o seu inimigo. O seu inimigo. E semeou. Então, ele também semeia o inimigo. Joio no meio do trigo. Note que aqui em cima ele falou que semeia boa semente. Agora ele não fala que é uma semente ruim, uma má semente. Ele já joga o joio aqui. Ele já joga a palavra joio. Porque joio é uma má semente. Não é? Por conta que já é do inimigo. Semeou joio, não é? Agora eu vou abrir um parênteses aqui. É uma má semente. E onde ele semeia? Ele semeia no meio. No meio do trigo. Note que aí ele já transformou a boa semente em semente de trigo. E retirou-se. Note que o maligno não tem campo. Ele semeia no campo do homem. Não é? Ele semeia no campo do homem. Então, no verso 34, Jesus vai começar a ler a explicação da parábola. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aqui é interessante, no verso 35, me chamou a atenção aqui, ó, que ele publicará, que ele vai falar coisas ocultas desde quando, não é? Qual que é o tempo? Desde, não é? Esse desde vai chamar a atenção desde quando, não é? Desde a fundação do mundo. Do mundo. Então,
falado em parábolas coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo. Entende? E aí, na passagem anterior, nós estudamos que a nós foi dado o entendimento, mas aqueles que estão de coração duro, não é? Que Jesus explica lá, esses não entenderão. Lembra? Por que eles não entenderão, não é? Porque os seus corações se tornou pedregais. Não, quer ver? Endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Não é? Então, quem ouve de mau grado, né, com má vontade, não vai entender. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola. Ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que no caso esse Filho do Homem é Jesus. Através de nós ele continua semeando. Né? Nós continuamos multiplicando a palavra dele. O campo é o mundo. O campo é de quem? Do Filho do Homem. Porque lá no 24 vai dizer que semeia boa semente no seu campo. Então o campo tem dono. Filho do Homem, Deus. Porque Jesus vai cansar de falar que eu e o Pai somos um. Não é? A boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente que ele chamou de trigo são os filhos do reino. Não é? São os filhos do reino, por conta que em Cristo Jesus nós somos recebidos como filho de Deus. Em Cristo Jesus nós somos recebidos como filho. Em Cristo. Entende? Então, a boa semente são os filhos do reino. Então quer dizer que o Filho do Homem semeia os filhos do reino. Semeia os filhos do reino aonde? No mundo. E o mundo é do Filho do Homem. Amém? O joio é a má semente. O texto deixa bem claro que o joio é a má semente. E são filhos de quem? Do maligno. Automaticamente, nós já vemos que existe filhos do reino, semeados pelo Filho de Deus no mundo, e existe os filhos do maligno, semeado pelo maligno, né? Aqui, o inimigo aqui é o maligno, é o diabo. Não é? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa, ali no caso, e os ceifeiros são os anjos, isso aqui vai ficar para depois, porque nós estamos lá no verso 24 ainda. Verso 24 e 25, no caso, não é? Mas dormindo e semeou joio, isso, verso 24 e 25. Então, no verso 26,
vai dizer que no verso vai dizer que e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, quando a erva cresceu, quem que é a erva que está crescendo aí? Eu entendo que essa erva aí é a boa semente. Os filhos do reino. Mas essa erva não só cresceu, ela também, mais, né? Frutificou. É isso que o texto está dizendo? E quando a erva cresceu e frutificou, tem uma vírgula. Então, quando os filhos do reino cresceu, né? Quando os filhos do reino cresceu e frutificou, agora apareceu. Também o joio. O joio é os filhos do maligno. Note que esse apareceu, o que é isso? Revelou. Porque agora, por que eu estou usando revelou? Porque é um contraste. Quando a erva, que são os filhos, que é a boa semente, cresceu, e não só cresceu, frutificou, agora mostra-se um contraste com os filhos do maligno. Por quê? Filho do maligno não frutifica. E ele é semeado aonde? No meio dos filhos do reino. E eles são semeados no meio dos filhos do reino. Para quê? Vamos usar aqui não é? Nós temos aqui uma expressão bem simples aqui, um desenho. Vamos usar o azul aqui como os filhos do reino. E semeia no meio os filhos do maligno. Note que a passagem não vai deixar tirar, por quê? A raiz desse cara aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, por isso que o Senhor não vai deixar tirar, ó, porque se eu tirar, quantos que eu perco? No mínimo 2. Eu vejo assim. De cada filho do maligno que arrancar, você corre o risco de tirar 2 do filho do reino. Porque a partir do momento que você tira da terra, não tem mais vida. Não tem mais vida na terra. Tá entendendo a mensagem? Você consegue entender a mensagem profética que está por trás quando eu falo? A partir do momento que eu tirar da terra, não existe mais vida na terra. Não é? Entende? Que está por trás da mensagem? Hã? É. Se nós ficar no meio, tem uma vez que nós estamos no meio da igreja, uma vez alguém chega, tem que ver. E o que acontece? Cresceu junto. Cresceu junto. Mas só identificou na hora que frutificou um e o outro não frutificou. Porque ali ele teve a diferença da data da semeação.
Porque nós vimos que existe uma diferença nas duas árvores, né? Nas duas ervas. Existe uma diferença. Porém, eu vejo o texto ressaltando que a maior diferença é no fruto. Porque o fruto do joio, ele é um fruto falso, não alimenta ninguém. Entende? Ele dá fruto falso para se disfarçar e continuar no meio. Mas o fruto dele não alimenta ninguém. O fruto dele é vazio. Não serve para nada. Não alimenta. No verso 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Faz uma pergunta, né? Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Enfim, né? Já conversamos. Aí no verso 29, ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Que foi o desenho aqui, não é? Que foi esse desenho da raiz do joio se entrelaçando no trigo. Verso 30, deixai crescer ambos juntos. Então, o Filho do Homem, Deus, nessa primeira parte da parábola, o homem, não é? Vai usar homem aí? Ele vai dizer, ele vai permitir para o bem dos filhos do reino, ele vai permitir o crescimento juntos. Aí o cara fala assim, tô tranquilo, porque não me tira daqui e a mesma água que ele dá para o filho do reino, ele dá para o filho do inimigo. Aí o filho do inimigo, porque tem dinheiro, tem carro, mansão, pensa que ele está certo, que ele está tranquilo na conversa. Ele não percebe que o propósito é não perder filhos do reino. Não é que ele está fazendo vista grossa, não é que ele não está vendo o filho do maligno no meio, mas é uma priorização que ele dá por conta de estar no meio, de não perder filhos do reino. Então, se nós tentarmos tirar filho do maligno, estamos tomando o lugar de Deus, estamos tentando ser até maior que Deus, mais sábio que Deus, porque se o próprio Deus permite, quem somos nós para querer arrancar? Entende? Quem somos nós para querer arrancar? Deixar crescer ambos juntos, até a ceifa. Então tem limite o negócio. Tem hora que vai chegar o momento da ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro. Então existe a ceifa, existe os ceifeiros. Perdão, ceifeiros aqui com C. Ceifeiros. E outra, hein? O que semeou primeiro? Boa semente. O que colhe primeiro? O joio. O joio colhe primeiro na ceifa. E o que acontece
Quando colhe o joio, atai-o. Né? Você imagina todos né, todos aqueles cabinhos ali da erva ali, atai-os. Esse atai-os aqui sobre negócio saltou aos meus olhos na hora que nós lemos. Então junta eles tudo num lugar e amarra. Não vai escapar nenhum. Para o quê? Queimar. E vai queimar ele tudo junto. Não é? Então os ceifeiros aqui não são homens, são os anjos de Deus. Você não vê ser humano com poder para essas coisas. Você vê que é questão, né? É questão de hierarquia. Você não vê a parábola dando autoridade para homens, pôr ninguém no fogo, não dá autoridade para homens arrancar os filhos do maligno. Você não vê isso na parábola. Você não vê isso na parábola. E o trigo e os mesmos ceifeiros que primeiro pegam o joio, vai pegar o trigo e vê que ele usa a palavra ajuntai, ou aqui ele vai falar ataios, ataio, não é? Ataio. E aqui ele vai falar ajuntai-os, ajuntai-o. Você vê que existe um respeito, e aqui já não. Vem do jeito que vier, junta tudo e marra e joga no fogo. E aqui não, aqui existe um respeito. A palavra aqui, eu vejo uma palavra aqui mostrando para mim um respeito. Porque é filhos do reino. E os ceifeiros são os anjos. Não é? Eu acho muito bonito, né? Que o Espírito Santo vai mostrando que não tem nada colocado no texto em vão. Assim, até as palavras da tradução você vê o Espírito Santo dando um sentido em cada palavra usada. Às vezes a pessoa que traduziu nem percebeu que poderíamos ver isso na Escritura. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo. Então deixa claro que existe um fim do mundo. É o próprio Jesus falando. Não é? Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Aqui já dá uma ênfase já da forma que vai ser, né? Fogo. Fogo. É fogo, é fogo. Não é? Assim como, lembra toda vez que assim como é uma comparação direta, não é? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim como o joio é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Fogo.
Fogo dos dois lados, então. Eu vejo assim. É fogo. É fogo. Vai ser fogo, hein? Tem outros versículos que deixam mais claro ainda, né? Acho que está em Pedro. As epístolas de Pedro. Mas o negócio vai ser feio. Eu estava pensando isso aqui agora, Bom, separei um outro versículo aqui, mas nós já conversamos. Bom, já fizemos um link, não é? Já fizemos um link aí da parábola e da explicação. Só que eu notei que era legal fazer uma tabela. Fazer uma tabela para essa comparação ficar mais clara ainda. Para que fixasse mais, porque conforme a gente vai conversando nos versículos, a gente vai entendendo, mas tem uma necessidade de ficar mais claro ainda, né? Um, dois, três. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir a tabela aqui. 2, 3. Três, depois mais um, dois. Dois. Então, né, o reino vai começar lá. O reino dos céus é semelhante. Então, o reino dos céus é semelhante. Vai começar assim. Não é? Aí nós temos o homem que semeia. Temos o homem que semeia. O homem é o filho do homem, que Jesus se refere a ele mesmo dessa forma, muitas vezes, né? O filho do homem, o filho do homem. Então é Jesus, porque Jesus tem essa repetição várias vezes, não é? O homem que semeia, ele semeia boa semente, não é? As sementes são os filhos do reino. Semeia onde? No seu campo. Então o campo é do homem, do filho do homem, Jesus, não é? E o campo é o mundo. Então quer dizer que o mundo é de Jesus. Não é? Então aí nós temos aí, mas dormindo. Aqui nós temos aqui um momento, não é? Um momento aqui que acaba permitindo a semeadura. Aqui ecoou no meu coração aqui o momento que Adão cai na rebeldia, na desobediência e abre liberdade para que Satanás pudesse, não é, ter autoridade neste mundo. Porque ele pudesse estar com liberdade neste mundo. Porque eu entendo que Adão é a autoridade até este momento. Então a rebeldia dele, a desobediência dele, ele perde a posse, e a posse é recuperada no segundo Adão, que é Jesus. A posse é recuperada em Jesus.
Então, esse mas dormindo os homens, aí ecoou dentro de mim, esse é que é um momento onde acaba permitindo a semeadura dos filhos dos malignos, os filhos do maligno. Então, eu vejo aqui, ecoou dentro de mim, espero estar certo, que é o momento que Adão peca, ele perde a autoridade sobre o mundo, então Satanás tem liberdade para semear, e Jesus vem e recupera depois o mundo, que Jesus é o segundo Adão. Não é? Então nós temos o inimigo, né? O seu inimigo. Inimigo de quem? Do filho do homem. Lúcifer, antes de ser diabo, antes de ser Satanás, era Lúcifer, queria ser como Deus. Ele queria a posição do filho. A palavra inimigo, da palavra adversário, quando eu li no dicionário, a única coisa que eu achei de diferença é que o inimigo quer a sua morte. Entende? O inimigo, ele quer a sua morte. Porque você pode usar adversário quando você está numa partida, em um jogo ali de futebol, de tênis. Então ele é só adversário, ele não quer sua morte, porque ele quer vencer uma partida com você. Mas o inimigo não, ele quer você morto. Porque ele não quer mais você no caminho dele. Esse é o inimigo. O inimigo é o diabo. Ele é diabo quando ele cai. Quando ele estava lá no céu, ele era Lúcifer, anjo de luz. Não é? O inimigo semeia joio. O inimigo semeia os seus filhos. A parábola vai dizer os filhos do maligno. Filhos do maligno. Não é? E onde ele semeia isso? Né? Ele semeia no meio. Ele semeia no meio. Porque ele não tem onde semear, então aproveita o lugar que já está pronto, que é o mundo. A terra está preparada para receber a boa semente. Uma terra adubada. Lembra lá da parábola anterior? É uma terra já que não é dura, é uma terra que não tem pedras. Se tem, a quantidade de pedras não influencia para que a raiz cresça e aprofunde e suporte o sol, que vai vir queimar. Não é uma terra que tem espinheiros para sufocar o fruto. E é uma terra que produz a 30, 60, 100 por um. Não é? Então, você vê como é que Deus vai falando. Então, a erva cresce. E frutifica. Então, a diferença disso aparece o joio. Porque o joio, a frutificação dele é só uma maquiagem. É só uma maquiagem para dizer que ele tem fruto, mas não alimenta ninguém. Ele simula algo semelhante, não é? A frutificação do trigo. Ele nem consegue na aparência frutificar igual. E quando você chega no fruto do joio é vazio. Não serve para alimento. Aquilo não alimenta. Aquilo não dá vida. Diferente do trigo, que alimenta e dá vida. Né? Então, os filhos do reino, eles trazem o alimento, né? Eles vêm anunciando o Filho de Deus. Jesus vai falar assim, eu sou o pão que caiu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão.
Eu sou o verdadeiro alimento. Então os filhos do reino vêm para mostrar o verdadeiro alimento. Não o alimento vazio, que só engana e não dá saúde, não dá vida para ninguém. Aí depois vai falar, queres, não é? Que vamos arrancá-los? Não. Não. Não arranque. Mostra se o Filho de Deus e Deus não permite arrancar, quem somos nós para arrancar? Quem somos nós para arrancar filhos do maligno? Não temos autoridade nem sabedoria, nem conhecimento acima de Deus para retirar filho do maligno do meio do... Não é? Dá vontade de arrancar, mas não é permitido, né? Não é? Deixar crescer junto. Não é? Então ele vai deixar crescer até a ceifa. A ceifa é o fim. A ceifa é o fim do mundo. Se tem ceifa, tem ceifeiros. Os ceifeiros é os anjos, não é homem, não são os filhos de Deus glorificado, não é? E colhe, semeia primeiro trigo e colhe primeiro joio. Não é? Colhe primeiro o joio e vai dizer que vai atar em molhos, não é? Para queimar. Para queimar. Não é? Mandará ao filho dos homens os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Note que o texto bíblico não vai dizer que vai colher só os filhos do maligno. Vai colher tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Você nota isso? Percebe que ele vai mais fundo agora? Porque Jesus vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Aí ele vai falar assim, mas eu curei no teu nome, eu profetizei, eu preguei no teu nome. Eu não vos conheço, porque vós sois praticantes de iniquidade. Você viu como que é mais profundo? Não vai colher só joio, só filho de maligno. Apesar de que, né, o filho do maligno está no meio. Ele está no meio, ele parece trigo, mas não é. Ele parece que tem fruto, mas é vazio, um negócio que não alimenta. Não é? Por que eu tô ressaltando essa conversa, não é? Porque filho do maligno, ele pode ter uma posição até... A partir desse momento que nós lembramos dessa passagem que Jesus fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, as pessoas vão falar assim, mas eu curei, eu preguei. Então quer dizer que existe vários níveis de filhos do maligno. Então, não fala só daquele filho do maligno que é perceptível, mas também daquele que não é? Porque ele causa escândalo e comete iniquidade. Então tem alguns que são mais declarados
são os escandalosos, cometem escândalos, os que são vistos em escândalos. Outros praticam iniquidade e não são vistos, porque os escândalos não os revelam, mas são praticantes de iniquidade. E aí revela os falsos profetas. Não é? Já revela, já... Profetizamos em teu nome, curamos, e profeta profetiza e cura. Então, no final aí termina, né? Ajuntai o trigo no meu celeiro. Ajuntai o trigo. Mostra um respeito, não é? Ajuntai, venham. Se ajuntem, vem. Né? E então eles são os justos e resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Note que nós começamos a conversa que Jesus nos chamou para ser luz, né? E olha a intensidade da luz que vai ser. Resplandecerão como, lembra de novo? Como? O sol. Não é? Então eles resplandecerão, eles iluminarão como o sol. De tão intenso que vai ser. Não é? Aqui eu termino da gente conversar sobre a parábola, e aí eu separei duas passagens de Apocalipse, que está lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, se os irmãos quiserem anotar, depois vai estar no vídeo também. Apocalipse 6, do 9 ao 11, vai dizer: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Note, hein, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Note que até, né, que essa questão de testemunhar e amar a palavra que tem duplo sentido, né? Amar a palavra, as palavras de Deus, né, que é escrita, a Bíblia, que estão na Bíblia, e a palavra também é Cristo, né? Ele é a palavra, né? É a palavra viva. E lá em Apocalipse 20, do 1 ao 6, vai dizer: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém?